Olá, boa noite. Estou aqui para nossa live. Estou aqui com a Teodora. Ela hoje está manhosa, Teodora. Não estranhe se ela ficar assim de manhã. Ela hoje está manhosa, né, Titê? Então, hoje a nossa live, se vocês viram aí no título, e vai ser sobre direito do consumidor com relação a trocas, né, para os clientes. Oi, Janaína, boa noite. Thaisa, boa noite. Chegou, né, Janaína? A ideia foi sua, né? Então, vamos aproveitar e tirar as dúvidas todas, né, que vocês tiverem. E o Teodora? A Janaína mandou oi pra você. A Teodora tá aqui, está manhosa. Bom, como eu comentei com vocês, né, eu sou formada em Direito, advoguei por muito tempo, em empresa e tal, né, então eu vou tentar auxiliar vocês nesse tópico hoje, né. Deixa eu ver, Migurumes da Jana, obrigada pela minha entrega, fiz o vídeo para postar. Ah, que legal, que legal. Que bom que chegou direitinho, você gostou? Que bom, eu vou querer ver depois o seu vídeo. Bom, para quem não sabe, né, a lei que trata do Código de Defesa do Consumidor é a Lei 8.078 de 90, né? Então, vamos tentar ver aqui dentro dela, né, com alguns comentários e tal, com relação à troca. Por exemplo, o seu cliente comprou um amigurumi com você ou alguma outra peça de crochê, alguma outra coisa, e está querendo trocar, né? Como que se dá isso? Quais que são as regras que a gente vai aplicar para isso daí, né? Ele pode trocar em qualquer ocasião, em qualquer problema, ou tem casos específicos, né? Vamos então avaliar isso aí, tá? Bom, esse item que eu vou falar agora serve tanto para quem tem a loja física quanto para quem tem a loja virtual, né? Então vale para as duas situações, né? Porque você às vezes, eu só vendo na internet. Ótimo, vai se aplicar a você. Não, eu não vendo na internet, mas eu tenho uma loja física, eu participo de alguma feira, algum bazar, né? Faço venda presencial. Também vai se aplicar a você. Né? Então, vamos falar do artigo 18. O artigo 18, lá dessa lei que eu comentei com vocês, que é o Código de Defesa do Consumidor, ele trata da questão do vício, né? Ou seja, do defeito, quando o produto tem algum defeito. Aí a gente vai usar as regras que estão aqui. Então, se tiver vício de qualidade ou vício de quantidade, vamos dizer que o seu cliente comprou 10 bandeirolas de crochê, mas eu só recebi 9. Então se enquadra aqui, né, que é um vício de quantidade, veio a menos. Ou de qualidade, por exemplo, eu comprei bandeirolas vermelhas e vieram bandeirolas cor-de-rosa. Então também vai entrar aqui, porque é um vício na qualidade do produto. Ou algum defeito mesmo na peça, né? Então vai entrar nessa situação aqui. Bom, se você tiver nesse caso com o seu cliente de algum produto com defeito, né, com algum vício na qualidade ou na quantidade, o que o consumidor, o que o seu cliente pode exigir de você? Ele pode exigir a substituição do que estiver ruim, tá? Então, assim, às vezes a pessoa acha, não, meu cliente tem direito à troca, necessariamente eu tenho que trocar a peça do meu cliente. Não é bem assim. Ele tem o direito de exigir que você conserte o que está errado. E não é troca, tá? É consertar o que está errado. Então, por exemplo, vamos dizer lá que você fez um amigurumi para o seu cliente e ele tinha que ter uma bandana vermelha, mas você fez uma bandana cor-de-rosa. Você vai trocar meramente a bandana, né? O seu cliente vai chegar, poxa, a bandana era para ser vermelha e não cor-de-rosa. Ele não pode querer te devolver e exigir outro amigurumi inteiro no lugar só por causa disso. O que ele pode exigir é a substituição do que estiver errado. Então, se a bandana era para ser vermelha, você vai trocar, vai fazer a bandana vermelha, pegar a cor-de-rosa e colocar a correta, a vermelha, no lugar, tá? Mesma coisa com relação à quantidade. Veio uma quantidade a menos
do produto que o seu cliente comprou. Ele não vai poder querer devolver tudo e exigir a troca só por causa disso, tá? Aí você vai complementar o que ficou faltando. Ou seja, o que ele pode exigir? Exigir que você conserte, que você repare o que está de errado, tá? Então não é troca, né? Tirem isso da cabeça, porque eu percebo que muita gente fica vidrada nisso, achando que se aconteceu qualquer problema, o cliente tem direito a pedir a troca. Não necessariamente, como a gente vai ver. Então é isso. Primeiro, o que ele tem direito? Exigir a substituição das partes que estão com problema. E você tem que resolver isso dentro de um prazo. É um prazo de 30 dias, que está no parágrafo 1º desse artigo 18. Então você tem 30 dias para resolver esse problema, tá? Então se atenta bem a esse prazo, né? Não ultrapasse ele. Se você resolver antes, óbvio, ótimo, mas não ultrapasse ele. Você tem 30 dias para resolver o problema do seu cliente, tá? Se você não resolver em 30 dias, aí sim ele vai passar a ter direito de exigir a substituição do produto, né? Se você não conseguiu resolver. Ou pode também exigir a restituição, a devolução do que ele pagou, né? Ou então um abatimento do preço, proporcional ao problema que não foi solucionado. Então essas soluções aqui, essas 3 soluções, elas só entram em campo quando você não resolveu o problema do seu cliente dentro dos 30 dias. Você não resolveu o defeito do seu produto, o problema que tinha na sua peça, no seu produto, dentro desse prazo de 30 dias. Aí sim o seu cliente vai poder exigir a troca, né, a substituição por um novo, ou ele vai poder exigir a devolução do que ele pagou, ou ele vai poder pedir um desconto proporcional ao problema que não foi solucionado, tá? Mas é só nesse caso, se você não resolver dentro desses 30 dias. Por isso que é importante se atentar a esse prazo, tá? Que mais? Um detalhe também, que no parágrafo 2º, vocês podem, né, as partes podem, o seu cliente, você podem convencionar, podem acordar, reduzir ou aumentar esse prazo, tá? Também é possível. Deixa eu ver. Oi, Ingrid, boa noite. Passando para deixar um beijo e dizer que vocês estão nas melhores mãos. Advogada, artesã e amiga há mais de 30 anos. Verdade, Ingrid. Obrigada, amiga. Que bom te ver por aqui. Bom, então é isso. Vocês também podem negociar que esse prazo de 30 dias, que vamos dizer que seja uma questão, uma peça que você tenha que fazer para complementar e que leve muito tempo, que leve mais de 30 dias. Você pode negociar com o seu cliente um prazo maior. É possível, nada impede. É uma questão de acordar, de entrar num acordo com o seu cliente, tá? Só não pode ser menos do que 7 dias e nem mais do que 180 dias. E se fosse um contrato de adesão, né, vamos dizer que é um contrato já pronto, impresso, que você não negocia nada, isso no caso, por exemplo, você, seu fornecedor, né? Às vezes é um contrato onde você não negocia nada, você tem que assinar do jeito que ele está. Aí você tem que convencionar essa ampliação do prazo em separado, né? Tem que ser assim, algo bem destacado, porque tem que ficar bem da ciência da pessoa de que, olha, o prazo para resolver um defeito no produto não vai ser 30 dias, ele vai ser 60 dias, por exemplo. Então você tem que deixar isso bem destacado, bem informado. Por exemplo, se você tem uma loja virtual, você tem lá a política da sua loja. Então, se você quer um prazo maior do que 30 dias para resolver defeitos no seu produto, no seu trabalho, você já coloca lá na sua política bem destacado, tá? Em separado, assim, bem destacado, dizendo que você leva mais do que 30 dias, aí você bota o seu prazo lá, bota bem direitinho. Eu levo 45 dias, eu levo 60 dias para resolver defeitos. Então você coloca ali na sua política, porque aí você vai estar dando ciência para o seu cliente que a sua condição é essa.
Então é muito importante também você ter essa política, no caso de você ter uma loja virtual, né? Ter essa política bem definida, bem bonitinha ali, tá? Para o seu cliente ter acesso a todas as informações. O que mais? E tem um caso sim, tem casos sim que ele pode pedir a troca imediata do produto, né? Em vez de pedir que você conserte, que ele já possa pedir a troca. Sempre que acontecer o quê? Se você for consertar o produto, mas isso comprometer a qualidade do produto, vamos dizer que você tem que trocar um olhinho do seu amigurumi. Aí para isso você teria que cortar o seu amigurumi, ia danificar ele, aí sim ele pode exigir a troca, porque vai interferir na qualidade do produto. Ou também se for um produto essencial, um produto considerado essencial. O que é um produto essencial? Aquele que você não pode viver sem. Como é o caso, por exemplo, de uma geladeira, um fogão. Aí é um produto essencial que a pessoa precisa que seja resolvido rapidamente, então pode pedir a troca imediata. No caso, né, do que a gente trabalha, que é os amigurumis, as peças de crochê, dificilmente a gente vai se enquadrar nessa situação de um produto essencial, né? Porque não é algo que você possa viver sem. Então, é mais tranquilo nesse ponto, né? Não haveria essa questão de você ter que fazer a troca rapidamente por ser um produto essencial. Thaisa falou, minha internet é horrível hoje, fico entrando a cada minuto. Isso não tem problema, Thaisa. Só acontece, né? Acontece isso com a nossa internet volta e meia, né? Então, a Janela falou, então não se troca um amigurumi? Bom, é isso que eu estou procurando passar a vocês. Depende, né? Não é que o seu cliente não vai ter nunca direito de trocar. Ele tem o direito de trocar nesses casos aqui. Nesse primeiro que eu passei para vocês, de olha, se você for consertar um amigurumi, ele não vai ficar a mesma coisa. Ele vai ficar ainda com algum defeito, vai perder a qualidade do trabalho. Então aí sim caberia a troca. Mas sendo algo que você consiga sanar, que você consiga resolver, sem ter que destruir, né, sem ter que danificar o amigurumi, você pode fazer sim esse reparo, né? Você vai estar dentro da lei. O cliente não vai poder exigir, não, eu quero um novo. Não vai poder exigir um novo. Você vai dizer, não, eu vou consertar, vai ficar como novo, vai ficar perfeito. E você vai consertar e o seu problema vai estar resolvido com o seu cliente. Aí, nesse caso, ele não tem direito à troca, tá? Isso no caso tanto da loja física quanto da loja virtual. E isso, né, no caso de defeito, que é o que a gente está falando. Vamos lá, ver o que mais, que eu não posso esquecer de falar com vocês. E qual é o prazo que o seu cliente tem para reclamar com você, né, desse defeito? Porque se você tem um prazo para resolver, que é de 30 dias, o seu cliente também tem um prazo para comunicar a você o problema no produto, né? Ele não pode chegar, por exemplo, depois de um ano com o amigurumi lá já assim todo desmilinguido e querer resolver algum problema, né? Tem que ter um prazo para comunicar esse problema. Então, qual é o prazo? O direito, né, de reclamar está no artigo 26, tá, da lei, depois se vocês quiserem ver. Se for um produto não durável, né, alguma coisa que é consumível, tá? Aí você tem 30 dias para reclamar. Agora, se é um produto durável, né, que é o caso dos nossos trabalhos de amigurumi, de crochê, né, quando a pessoa compra um amigurumi ou uma peça de crochê, não é para durar assim, não é uma coisa descartável, né? Não é descartável, que você vai comprar e em pouco tempo você não vai mais poder aproveitar aquilo ali. Você compra para poder ficar com essa peça por vários anos. Então é um produto durável. Teodora, no caso então dos produtos duráveis, você tem 90 dias para reclamar dos vícios aparentes, assim, de fácil constatação, né? Então, por exemplo, tá faltando uma florzinha.
aqui no meu amigurumi. Então isso é uma coisa de fácil constatação, é só você olhar e você vai ver que está faltando. Então o seu cliente tem que te comunicar isso em até 90 dias. Se demorar mais do que isso para te comunicar, você também já não tem a obrigação de resolver aquele problema, tá? Ele também tem um prazo a cumprir, a respeitar. E se não for respeitado, aí você não vai ter a obrigação, você pode até resolver o problema por uma questão de manter um bom relacionamento com o seu cliente, mas você não vai ter a obrigação de resolver esse problema, porque ele perdeu o prazo, tá? E quando que começa, né, a contar esse prazo? Esse prazo começa a contar a partir do momento que você entregou a peça para o seu cliente. Então você entregou o amigurumi para o seu cliente. Ele tem 90 dias para te comunicar caso haja qualquer problema, qualquer defeito, qualquer falta naquele amigurumi que ele recebeu. Se ele te comunicar dentro desse prazo, você pega e tem 30 dias para resolver esse problema que ele te apresentou. Por exemplo, tá faltando uma florzinha, tá faltando algum detalhe ali no amigurumi. Você tem 30 dias para resolver esse problema. Se você não resolver dentro de 30 dias, aí sim o seu cliente pode até desistir, falar, olha, então não quero mais, me devolve meu dinheiro, ou ele pode dizer, não, então eu quero um outro novo, não quero mais esse. Então ele passa a ter esse direito, tá? Se você não respeitar o prazo para resolver em 30 dias. Que mais? Que mais? E tem os casos de vício oculto, né? Que é difícil se aplicar também a nós, né? No caso por exemplo, a pessoa compra um carro e só com o uso do carro que a pessoa vai verificar que ele tem um problema no motor, né? Não é uma coisa que você vai olhar e ver que tem um problema. Por exemplo, se você olhar, tá faltando um banco no carro, tá faltando uma porta. Isso é uma coisa que você vê facilmente. Mas, às vezes, um defeito no motor do carro, você só vai conseguir perceber utilizando, né? Então, nesses casos de vício oculto, aí você começa a contar esse prazo, né, para o cliente te comunicar, no momento em que você toma conhecimento desse defeito, em que acontece o problema que te revela esse defeito, né? No nosso caso, né, dos amigurumis, do crochê, é algo mais difícil de ocorrer, como eu falei. E são só esses casos, assim, o cliente só pode te pedir esse tipo de troca ou de resolução de um problema só quando tem defeito? Não, né? Tem mais um caso, mas esse caso que eu vou falar agora, ele só se aplica para loja virtual. Então, se você faz uma venda presencial, se você tem uma loja física, ou se você está participando de um bazar, de uma feira, ou seja, uma venda presencial, você está ali, ó, cara a cara com o cliente, aí esse caso aqui não se aplica a você, só para quem tem loja virtual, que é o caso do artigo 49, que é o direito de arrependimento, né? Que é o famoso direito de arrependimento. O que diz o artigo 49? O consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias, a contar de sua assinatura ou do ato do recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Então, por isso que é só para o caso da loja virtual, porque é só quando a venda do produto ou serviço ela é feita fora do estabelecimento comercial, ou seja, fora de uma loja física, você está num ambiente virtual. Aí sim entra isso aqui. Aí o seu consumidor, seu cliente, pode desistir da compra em até 7 dias, a partir do momento que ele receber o produto. Né? Isso é feito, né, para dar mais uma
segurança, no caso, para o cliente que compra à distância, que ele não está ali vendo o produto na hora, né? Oi, boa noite, Cristina. Ele não está ali vendo o produto. Então ele comprou vendo uma foto na internet, ou às vezes por telefone, né? E a pessoa ela tem que ter um período, assim, vamos dizer, para refletir sobre aquilo que ela comprou. Se realmente era o que ela queria, se não é, se ela vai querer desistir ou não, tá? E o prazo é 7 dias a contar do recebimento. Então, nesse caso, a gente não está falando de troca, tá? Isso é importante também de dizer. Não é troca, tá? Não é uma questão de ter defeito, né? Não é assim, também não, mas tem que ter defeito. Não, não tem que ter defeito. O produto pode estar em perfeito estado, mas o cliente, nesses casos, tem 7 dias para se arrepender daquela compra. A gente chama esses 7 dias de prazo de reflexão. É um prazo que o cliente tem para refletir sobre a compra que ele fez, se ele realmente quer aquilo ou não, se ele quer desistir. O que mais? Deixa eu ver que eu anotei aqui para vocês. Então é uma questão o quê? Não é de troca, é de arrependimento. Se você se arrependeu, você não quer trocar o produto, né? Você quer devolver e receber o seu dinheiro de volta. Então, nesse caso aqui do arrependimento, é devolver o produto e receber o dinheiro de volta. É isso que o cliente tem direito, tá? Ele não pode querer te exigir, mas eu me arrependi, você me mandou aqui azul, mas eu achei mais bonito cor-de-rosa, eu quero cor-de-rosa. Não é esse caso. É um caso de arrependimento mesmo. Não, eu não quero mais, eu pensei melhor, não era o que eu queria, então toma aqui e me dá meu dinheiro de volta. É disso que se trata, tá? E se o cliente resolve desistir, daí o vendedor é quem paga o frete para o cliente devolver, ou ele paga e o vendedor reembolsa ele. Bom, vamos entrar nisso aí, Janaína, que é um ponto importante da gente saber, né? E loja física, né? Mas eu comprei uma roupa e quando eu comprei lá, eles me disseram que eu podia trocar ou, né, devolver em até 15 dias ou 30 dias em alguns casos. Mas isso pode? Não pode, porque nesse caso a loja que assumiu um compromisso diferente com você. Ela não tem essa obrigação, né, no caso sendo uma loja física, ela não é obrigada a trocar ou a aceitar devoluções e tal. Ela não é obrigada por lei, ela faz isso por um acordo com você, tá? No caso da loja virtual, sim, aí tem essa obrigação de cumprir o direito de arrependimento. Mas a loja física não. Ela só vai ter essa obrigação se ela botar lá na etiqueta, se ela botar lá um cartaz, se ela assumir esse compromisso com você de alguma maneira. Aí sim você vai poder exigir. Mas fora isso, você não tem como exigir. Só nos casos do artigo 18 que a gente viu antes, nos casos de defeito. Aí sim você vai poder exigir a troca. Fora isso, na loja física não. Por quê? Porque você viu o produto ali, você pegou na mão. Então não tem desculpa para você depois dizer, me arrependi, não quero mais. Então por isso no caso de loja física não entra isso aqui. E aí você também pode perguntar, mas e nos casos assim de produto de consumo imediato? Por exemplo, um vídeo, eu comprei um vídeo, aí você baixa esse vídeo para assistir. Eu já baixei, né? E aí, como é que fica? Ou um e-book, né? Um arquivo em PDF, que você vai, recebe o arquivo, e aí, como é que fica, né? Ou produtos também personalizados, que aí no nosso caso dos amigurumis, do crochê, tem bastante isso, né? Produto personalizado, em que você coloca o nome da pessoa, ou você faz um amigurumi que representa a foto de uma pessoa, né? Algo bem personalizado. Ou, por exemplo, também no caso de quem faz caricaturas, né? Então é algo muito personalizado. E aí? E se o cliente se arrepender, como é que fica, né? Bom, esse já é um caso mais complexo, né? Porque na lei a gente não tem bem escrito. A lei, esse artigo 49 é isso que eu li para vocês aí.
Então, se a gente for considerar isso ao pé da letra, né, a lei não faz distinção. Então, tanto faz ser um produto assim padrão, que você faça o mesmo para várias pessoas, como tanto faz ser um produto personalizado. Se você for ver a letra fria da lei, lá o que está escrito, sem muitas análises. Então, teria direito a se arrepender, mesmo sendo um produto personalizado, lá com o nome dele. Por exemplo, quem faz papelaria, faz convite, ele teria direito a se arrepender. Pelo que está na lei, né, teria direito de se arrepender, porque a lei não exclui, né, não está lá, ó, excluindo-se produtos personalizados. Não está escrito isso lá. Na internet fala-se muito de personalização. Tem gente que fala que quer mudar a cor, já personalizou? Sim, se a pessoa quiser mudar a cor, quiser algum detalhe diferente do que é o padrão, já é uma personalização. Né? A gente já considera que é uma personalização, foge do padrão do que você costuma fazer. Né? É claro assim que a gente tem casos mais graves, né, em que você coloca lá, por exemplo, o nome de alguém, ou uma data, ou o nome e a data, e aquilo ali dificilmente você vai conseguir vender para outra pessoa, né? Às vezes um produto que você muda a cor é uma coisa personalizada, foge do padrão, foge. Mas você às vezes ainda consegue aproveitar e revender para outra pessoa, né? Bom, mas se a gente for pensar em outras coisas, né? Porque no direito a gente não vai ver necessariamente só ali a letra fria da lei. Às vezes você tem que, né, juntar com outras normas, juntar outros conceitos, né? Então, se a gente for considerar a finalidade dessa norma, né? Qual a finalidade? É dar um prazo para o cliente refletir se era aquilo mesmo que ele queria, né? Essa é a finalidade. Então, se a gente for levar em conta esse objetivo que a norma tem, aí a gente tem que pensar que deve avaliar cada caso, né? Porque cada caso é um caso. Né? A gente vai ter casos em que a pessoa às vezes se precipita e faz uma compra e se arrepende, mas tem casos em que a pessoa teve ali todo um tempo para avaliar, para decidir. Por exemplo, quem trabalha com personalizações, né? Às vezes vai enviar vai enviar fotos, vai enviar modelos, ou seja, a pessoa teve todo aquele tempo ali para avaliar, para refletir, para pensar, e aí chegou e falou: não, pode fazer, vai lá, Janaína, faz meu amigurumi, pode fazer. E aí te deu autorização para fazer e você fez algo personalizado dentro do que a pessoa aprovou, às vezes ali depois de um tempão de conversas. Né? Então houve um tempo considerável aí para uma reflexão, né? Então por isso que a gente, aí nesses casos a gente tem que pensar, né? Que não é assim tão simples, né? Não, mas a pessoa se arrependeu, mas como assim se arrependeu? Eu fiquei um mês conversando com a pessoa, mostrando modelos, mostrando fotos de como ia ficar, e a pessoa aprovou aquilo ali, né? Então a gente tem que também pensar um pouquinho nesses casos. O que a gente pode usar nesses casos a nosso favor, tá? A gente pode usar o artigo 187 do Código Civil. Aí já não é o Código de Defesa do Consumidor, é o Código Civil. Então, o artigo 187, que ele diz o quê? Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. E o que isso quer dizer? Né? Ou seja, aquela história, o cliente tem sempre razão? Nem sempre, né? Nem sempre. Então, nesse caso aqui, ele tem o direito de se arrepender? Tem o direito de se arrepender. Mas ele tem que exercer esse direito dentro dos limites, de alguns limites, né, que a gente comenta aqui, que é um fim econômico ou social, ou seja, a finalidade para a qual aquele trabalho está sendo feito ou aquela compra foi feita, e também pela boa fé, ou seja, tem que haver boa fé, né? Ou seja, tem muitos casos aí que a gente vê, escuta, né, comentários de clientes que às vezes comprou,
aí quis devolver, mas na verdade já tinha usado a peça. Por exemplo, a pessoa comprou um amigurumi para uma festa, para fazer uma festa de aniversário, para colocar na mesa do bolo. Aí a festa já passou, aí tá dentro ainda do prazo de 7 dias e a pessoa lá espertamente quer te devolver o amigurumi e receber o dinheiro de volta, né? Porque ela já usou para a finalidade que ela queria. Isso é muita má fé, né? A gente não tem nem um pingo de boa fé nisso daí. Então, é aquela coisa, a finalidade da compra foi atingida porque a pessoa usou a peça no aniversário, que a data já passou, e ela está querendo usar de má fé para te devolver a peça e receber o dinheiro de volta, né? Nesse caso, a gente tem esse artigo aqui para usar a nosso favor, né? De chegar, não, peraí, eu não vou aceitar esse arrependimento porque não é um arrependimento legítimo, não é algo legítimo, não é algo de boa fé. Então, aí você tem argumentos aqui a seu favor para não aceitar esse tipo de coisa, né? E isso é importante, mais uma vez eu lembro, sempre colocar lá na sua política da loja virtual. Coloca lá um item bem especificado disso, de olha, eu não vou aceitar direito de arrependimento se houver má fé, por causa do artigo 187 do Código Civil, né? Então, você não tem direito a se arrepender usando de má fé, né? Usando de um ardil para me enganar. Aí também já é demais, né? Justamente isso, porque tem limites, você não pode abusar de um direito, né? Se você abusa de um direito, você passa a estar errado, né? Aí não é mais a outra parte que está errada, é você. Então, quando a pessoa desiste com uma finalidade assim obscura, para querer levar uma vantagem, para agir de má fé, então isso daí já torna o direito dela bem questionável. Justamente por isso, a gente tem que levar em conta os princípios da razoabilidade e da boa-fé. Você parar e pensar, peraí, mas isso é razoável? Isso faz sentido? Não, não faz sentido. A pessoa já usou a peça para o que ela queria usar, né? Não é justo. E também não é de boa-fé o que ela está querendo fazer. Então, né, nesses casos você tem esse argumento para usar ao seu favor. Eu aconselho isso, que coloque lá na sua política algo bem destacado para a pessoa depois não reclamar, não dizer que não sabia, né? Então você coloca lá bem claro que isso tudo você no futuro, se você tiver um problema, se alguém te colocar na justiça, você vai ter alguma coisa para usar a seu favor de argumento, né? Sempre registra essas comunicações com o cliente por escrito, né? E-mail, WhatsApp, bota por escrito, né? Que aí qualquer coisa você também tem elementos ali para se defender, para mostrar, não, olha, o que aconteceu foi isso aqui, eu forneci aqui a peça para o aniversário, eu tenho aqui até fotos da peça no aniversário e depois a pessoa quis me devolver e pegar o dinheiro de volta, isso aí não é de boa fé, né? Bom, que a gente pode pensar também da seguinte forma, né? Que o consumidor, nesses casos de personalizados, né? Ele tem que refletir e avaliar antes da contratação desse serviço de personalização, né? Depois que ele autoriza a prestação do serviço e do serviço iniciado, né? Aí não caberia arrependimento, né? Então, assim, quando você faz um personalizado, normalmente é o que eu falei, você às vezes leva um tempão, às vezes leva um mês ou mais até, conversando com a pessoa, negociando como vai ser, como não vai ser, os detalhes. Então, se a pessoa passou esse tempo todo avaliando, refletindo, ela não pode, depois que te autorizar a fazer, desistir. Né? Seria algo assim também que não é razoável, né? Não é razoável e também não parece muito de boa fé. Agora, uma coisa que você pode fazer para se resguardar nesses casos do personalizado
não faz de imediato. A pessoa não tem 7 dias para se arrepender, então nessa negociação do personalizado, você leva pelo menos 7 dias, 7 dias ou mais, né? Aí de repente pode ser até que leve mais tempo. Mas leve pelo menos 7 dias para dar tempo ao seu cliente dele refletir se é aquilo ali mesmo que ele quer, né? E coloque ali na sua política. Olha, no caso de personalizados, tem pelo menos 7 dias para você definir o que você quer. Pode ser que leve mais tempo, não tem problema, mas você tem que pensar, definir o que quer, refletir, porque nesses casos não vai ter direito de arrependimento, né? Então você coloque ali também na sua política. Janaína falou, então se a pessoa desiste, ela tem que te devolver na embalagem original, e se por acaso a peça vem com alguma avaria, devolvemos para o cliente então? Sim, vamos ver isso também, tá? Anota daqui para eu também falar com vocês. Bom, e tem casos também que você só vai poder avaliar depois que receber. Por exemplo, eu comprei um curso com aulas ao vivo. Comprei curso com aulas ao vivo e esse conteúdo só vai estar disponível depois, obviamente, que eu pagar a minha assinatura. E às vezes leva até algum tempo até as aulas ao vivo começarem, né? E por isso até que a gente vê, a maioria dos cursos online, né, que você vê, eles colocam lá a garantia de 7 dias, garantia de 30 dias, né? Você vê lá, um selinho, né? Isso aí não é porque eles estão sendo bonzinhos, não. É justamente para dizer, olha, eu tô botando aqui 7 dias para te dar o direito de arrependimento, tá? Mas depois que passar esse prazo, passou, acabou. Você entrou e não vai poder mais desistir, tá? Então, isso nesses casos de cursos, né? A gente vê muito, por causa disso, tá? Medidas, então, para você evitar esse tipo de questionamento, né? De arrependimento. Medidas para você evitar que aconteça do seu cliente se arrepender, né? O que você pode fazer? Dar alguma amostra, né? No caso assim de um personalizado, coloque lá uma foto de repente de um produto que você já fez e aí fazendo algumas alterações assim ali num Photoshop mesmo para mostrar ao seu cliente como é que ficaria do jeito que ele quer e coisa e tal. Você daria uma amostra para ele de como ficaria, né? Então fica mais difícil da pessoa depois, mas eu me arrependi, mas né, ela teve acesso a informações bem completas, né? Por exemplo, no caso de cursos online, de aulas, vocês veem também o que acontece. Às vezes a pessoa bota lá, assista essa aula, assista a primeira aula grátis. É justamente por quê? Para também te dar uma amostra e evitar um futuro arrependimento, né? Então, por isso que é feito dessa maneira. Que aí você evita esse argumento de surpresa, de desconhecimento, mas não sabia que era assim, não sabia que era desse jeito. Se você der uma amostra, você evita isso. E óbvio, deixar tudo, como eu já falei, né? Deixar tudo muito bem esclarecido na sua política, tudo muito bem explicadinho, né? Coloca lá bem definido como você vai agir nesses casos. Porque até pelo artigo 6º do CDC, no inciso 3º, tem lá, né, que o cliente tem direito às informações claras e adequadas. Então você tem que botar as informações sempre de maneira clara, né, sem querer esconder ali muita coisa, falar, vou falar, mas não vou falar. Não, bota lá bem claro para o seu cliente entender. No caso de defeito, como que é? No caso de arrependimento, como que é? Bota bem definido. E outra coisa também, que aí entra no que a Janaína perguntou. Tem que deixar claro também que não pode haver uso e que tem que devolver como recebeu, tá? Isso aí você bota lá na sua política. Por quê? Porque a lei não fala nada. Eu li para vocês o artigo 49. A lei, como vocês veem, não fala nada. Ela não diz em que condições esse produto tem que ser devolvido. Ela não diz. Então você já coloca lá na sua política. Olha, o produto tem que ser devolvido sem uso e do jeito que você recebeu, na embalagem original, do jeito que você recebeu. Coloca isso lá, porque se você não colocar,
A lei não diz isso. E se você não colocar também na sua política, você não vai poder exigir isso do seu cliente depois. Entendeu? E por que isso é válido, né? Porque a reflexão, esse período que o cliente tem de reflexão, não é um período de teste. Não é diferente, né? Um período para você refletir se você realmente queria comprar aquele item, ou um período para você testar, para você usar e ver se você gosta, se não gosta. Não é isso. Então a gente está falando, no caso do arrependimento, é um período de reflexão, não é um período para teste. Então você pode até colocar lá na sua política, olha, o direito de arrependimento é um período para reflexão, não é um período para teste do produto. Então você tem que devolver sem uso e do jeito que recebeu, né? Com a embalagem original, os acessórios, do jeito que recebeu. Então coloque isso lá na sua política. Por quê, né? Justamente porque não é teste. Por que não é teste, né? Esse período de reflexão? Porque você tem que poder revender esse produto, né? Você não vai querer ficar ali com aquele produto, não quer, então me dá aqui. Aí você vai e bota lá na sua casa, Não dá. Você quer revender, quer ter a oportunidade de revender aquele produto. Até para evitar, né, o descarte daquele produto, você jogar fora. Porque se você joga fora, acaba até prejudicando, né? Se a gente for pensar, acaba até prejudicando o meio ambiente, você sair jogando fora tudo quanto for produto que for devolvido pelo seu cliente. Não, né? O ideal é que você revenda isso para outra pessoa. Por isso que tem que ser devolvido com todos os itens bonitinho. Mas para você poder exigir isso, como não está na lei, você tem que botar por escrito na sua política. O que mais? E é claro, uma coisa importante também é você fidelizar o seu cliente com um bom atendimento. Se você prestar um bom atendimento ao seu cliente, for sempre transparente no que você fala e tudo mais, o seu cliente dificilmente vai querer devolver um produto, vai se arrepender de uma compra, dificilmente isso vai acontecer, né? Então é importante a gente pensar nisso também, né? Então esses casos que eu falei com vocês dos personalizados, né, a gente tem alguns argumentos que a gente pode usar em nossa defesa, mas isso é controverso na justiça. Ou seja, se você depender da justiça, você pode não se dar bem, né? Pode se dar mal. Como já dizem por aí, né? Cabeça de juiz e bundinha de neném, ninguém sabe o que sai. E isso é um ditado muito verdadeiro, é muito verdadeiro. Eu posso dizer para vocês de carteirinha. Então, assim, como tem essa questão assim que é controversa, a lei não exclui, né? A lei não exclui os produtos personalizados. Ela trata tanto para a lei, tanto faz, né? Se for personalizado ou não. Então é melhor evitar problemas, né? Tentar evitar de você ter que responder um processo na justiça, porque aí você não sabe o que vai acontecer. Podem decidir a seu favor, você usando esses argumentos, ou podem decidir contra você, né? Porque não é definido. Que mais? Sempre melhor o quê? Você tentar fazer um acordo, negociar com o seu cliente diretamente, até para você manter um bom relacionamento, fidelizar esse cliente, né? Você tentar resolver diretamente com o seu cliente, evitar de levar isso para a justiça, porque é controverso. Você tem argumentos que podem dar certo, mas podem também não dar, né? Que mais? Uma outra coisa que a Janaína perguntou sobre quem arca com os custos, né, dessa devolução. Se você paga essa devolução ou o cliente devolve, você reembolsa, né? Então vamos entrar nisso aqui. A lei, ela também não diz, vocês viram, né? Eu li para vocês o artigo 49. Ela não diz quem é que tem que arcar com os custos da devolução. Ela não fala nada, só fala que os valores que o cliente pagou tem que ser todos devolvidos. Ou seja, você tem que devolver o valor do produto, o valor do frete, qualquer outro valor que você cobrou ali. Vai ter que ser devolvido. O cliente pagou 100, ele tem que receber 100 de volta.
tá? Não adianta você dizer assim, não, eu vou devolver só 90 porque eu tenho 10 reais que é uma taxa de não sei o que das quantas. Não é o correto, não é o que a lei manda. A lei manda você devolver tudo, então tem que devolver os 100. Isso é o que a lei fala. Mas e esse custo para o cliente te devolver o produto? A lei não diz nada. Quem diz é o STJ, né? É o Superior Tribunal de Justiça. Eles já definiram que os custos, né? Isso assim definiram, que eu digo em outros julgamentos, em vários julgamentos, já definiram dessa maneira, tá? Que os custos, né, dessa devolução não podem ser repassados ao consumidor, porque isso limitaria o direito de arrependimento dele. Se você dissesse, não, olha, eu vou te devolver 100 reais, mas você tem que pagar o frete para me devolver o produto. E às vezes vamos dizer que o frete desse 90, aí a pessoa ia receber só 10, vamos dizer. Então isso poderia limitar o direito de arrependimento do consumidor. E o STJ optou, então, por definir que esses custos não podem ser repassados ao consumidor. Quem tem que arcar com o custo da devolução é o vendedor, né? Então, que dica que eu posso dar para vocês nesse sentido? Se vocês tiverem que, algum cliente desistiu e eu vou ter que receber esse produto de volta, o que você pode fazer? Você pode usar o Melhor Envio, que eu já comentei aqui com vocês outras vezes, que é um serviço de frete, né? Tem até o link lá na minha bio, tem o link para o Melhor Envio. É só clicar lá que você vai cair no site. Você faz o cadastro, né? É gratuito. E aí você pode fazer os envios de frete por ali. Eles usam correios e usam várias outras transportadoras também. Então, nesse caso da troca, o que eles têm de interessante? Tem lá uma opção, quando você faz o cálculo, né, para ver qual o valor de determinado frete, eles têm uma opção lá que você pode marcar, que é logística reversa. Então, quando você marca aquilo ali, troca, o seu endereço fica no lugar do destinatário, o endereço do cliente vai para o remetente. E aí você vai gerar uma etiqueta, onde o cliente vai ser o remetente e você vai ser o destinatário. Aí é esse caso que a gente chama de logística reversa. Aí você gera essa etiqueta e gera um PDF, né? E você vai enviar isso para o seu cliente. E aí você vai falar, olha, fulano, tá aqui a etiqueta para você fazer o envio do produto, para eu poder devolver o seu dinheiro. Então você bota na caixa e vai lá no correio ou na transportadora, e depende do tipo de frete que você definir, e a pessoa vai fazer a devolução para você, tá? Isso aí a pessoa tem que fazer, né? Ela não vai arcar com o custo do frete, mas ela vai ter que levar o produto até um local para ser processada essa devolução, tá? Isso aí você pode exigir sem problema nenhum, tá? E só não pode exigir que ele pague pelo envio, arque com os custos dessa devolução. E você tem essa solução, como eu falei, do Melhor Envio, de fazer essa logística reversa, que aí você consegue gerar uma etiqueta sem custo para o seu cliente, né? Você que vai pagar o frete, e vai facilitar, assim, vamos dizer, a vida dele, né? Então você consegue também manter um bom relacionamento. Que mais? Depois, se ainda tiver dúvida, Janaína, sobre esses pontos aí que você perguntou, que eu esclareci agora, se ainda tiver dúvida, você me pergunta. Existe, tá, gente, um projeto de lei, tá? Que já tá há um tempão rolando, desde 2012, que é o PLS 281 de 2012. É um projeto de lei para justamente limitar o artigo 49, esse do direito de arrependimento. Justamente porque tem uma série de casos peculiares, como são esses casos dos personalizados, que a lei não previu, né? É um caso distinto, que tem uma questão diferente a ser considerada. E não está ali expresso, está muito genérico. Então tem um projeto de lei para deixar isso mais limitado, né? Vamos torcer, né, para que isso saia, que até se tivesse uma consulta pública, alguma questão assim que às vezes tem, você vai lá, entra, manifesta apoio, que é para ver se isso vai para frente, né?
Janaína perguntou, mas o cliente não pode te cobrar o custo do trajeto até o correio, né? Não, isso aí não pode. Ele não pode arcar com o custo do correio, do envio. Mas levar o produto, ele poderia, por exemplo, vamos dizer que fosse levar até a sua loja física. Ele ia ter que levar até a sua loja física. Então, do mesmo jeito, ele vai ter que levar até o correio ou até uma transportadora que ficar definido, né, para envio. Isso ele vai ter que fazer, né? O custo ele não vai arcar. Então, assim, se um cliente criar qualquer problema com você por causa disso, aí você vai dizer, olha, por definição do STJ, eu tenho a obrigação de arcar com esse custo de frete. Agora, a entrega para a transportadora, quem tem que fazer é quem está em posse do produto, que é você. Então, isso aí não tem questionamento, não. Que mais? Bom, esses assim foram os pontos principais que eu levantei aqui para falar com vocês, né, do que tem na lei sobre troca de produto, né? É óbvio assim que a gente tem, como vocês viram, assim foi uma live que acabou ficando bem extensa, né? Porque são muitos detalhes, né, que a gente tem para falar, porque são muitos casos diferentes que podem ocorrer no nosso dia a dia, né? E a gente tem que prever isso de alguma maneira. Então, e também uma dica, Janaína, para essa questão aí, bota na sua política. Que olha, o que acontece no caso de arrependimento? Olha, no caso de arrependimento, eu arco com o frete da devolução, mas você tem que levar até o correio ou a transportadora indicada. Coloca lá na sua política. Né? Como sempre, quanto mais transparente, quanto mais informação você passar para o seu cliente, melhor, né? Porque aí depois ninguém pode dizer que não sabia, né? Aquela história do ditado, combinado não sai caro. Então tá lá, tá combinado, o cliente tomou ciência da política quando fez a compra, ou teria que ter tomado, né? E estão ali as regras. Então, colocando tudo de forma transparente, evita questionamentos no futuro, né? E eu vou fazer para vocês um quadrinho resumo dessas situações aí que a gente conversou, e vou fazer também algumas sugestões, colocar também algumas sugestões do que você pode usar dentro de uma política para sua loja virtual, tá? Então, que possa servir assim como um parâmetro para vocês, tá? Eu vou preparar, vou botar aqui no Instagram, no Telegram também, né? Quem ainda não está no canal do Telegram, tem o link lá na bio também. Então eu vou colocar para vocês um quadrinho resumo, para vocês assim imprimirem, botarem assim colado no quadro de aviso, para poder qualquer dúvida vocês recorrerem lá à informação, né? Porque às vezes você passa muito mais segurança para o seu cliente, né? Se você chegar e falar, olha, de acordo com o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, o que tem que ser feito é isso, isso e isso. Então você já passa uma outra impressão para o seu cliente, de maior profissionalismo, né, de maior organização, mais transparência. Então é bom você ter essas informações assim, bem à mão, para o caso de alguém questionar alguma coisa. E também vou preparar uma sugestão de itens relacionados. Claro, a política tem muitas outras coisas para vocês comentarem, né? Mas com relação à troca de produtos, aí eu vou colocar também algumas sugestões do que vale a pena incluir na política para deixar as coisas bem claras, bem definidas para o seu cliente, para depois não haver muitos questionamentos, né? Que aí você fala, não, tá lá na minha política. Tá aqui, olha, vou te mostrar. Pá, aí tá lá já tudo explicadinho. Como que a pessoa vai ter que proceder, o que ela tem direito, o que ela não tem direito. Não é verdade? Se tiver tudo bem explicado, fica bem mais difícil de ter problemas, confusões, né? Então é isso, pessoal. E aí, ó, pra semana que vem, na próxima live, eu vou preparar aí umas surpresas para vocês, que eu tô com umas ideias de fazer assim cada semana, né, avisando para vocês aqui em primeira mão, cada semana fazer uma promoção diferente, né? Ou seja,
alguma promoção que vai valer só por aquela semana, aí na semana seguinte uma promoção diferente e assim vai, né? Então vou preparar aí umas promoções diferenciadas para fazer a cada semana, para vocês poderem aproveitar, tá bom? Aí na live da semana que vem eu já começo mostrando para vocês qual vai ser a promoção, aí vocês já fiquem ligados. E vou divulgando por aqui também para vocês não esquecerem, né? E vou botar também, como eu falei, o quadrinho com essas informações de política, e até o final da semana eu também vou disponibilizar aqui nos canais, né, nas redes sociais aqui do Amiguru Mix, para vocês poderem ter isso em mãos, né, que é importante. E se vocês tiverem dúvida, se depois estiverem assistindo essa live, tiverem qualquer dúvida, deixa nos comentários a sua pergunta, a sua dúvida, que eu respondo para vocês e tento ajudar também da melhor forma que puder, né? Então é isso, pessoal. Obrigada a todo mundo que passou por aqui. E semana que vem a gente se encontra de novo para mais uma live. Depois, se vocês quiserem também sugerir outros assuntos aí relacionados ao direito do consumidor, aí vocês coloquem também que eu preparo aí alguma coisa para vocês. Ah, que bom, Janaína, você gostou. Muito obrigada, você é sempre maravilhosa, muito prestativa. Que bom, Janaína, obrigada. Eu que agradeço a vocês, DF Baby também, Thaisa. Obrigada a vocês e até semana que vem. Um abraço para todo mundo e tchau, tchau.